Vivo! Ao vivo! Estamos ao vivo aqui na loja Abduzidos, pessoal. Vamos começar mais uma rodada da palestra de astronomia. Mais uma rodada da palestra de astronomia. Nós fizemos uma rodada de manhã, duas palestras, né? Uma de astronomia, uma de ufologia. E agora à noite a gente inverteu a ordem. Já demos a palestra de ufologia e vamos dar a palestra de astronomia de novo. Né? Já a gente começa, vai entrando, vai aconchegando. Chamando seus amigos. Chamando seus amigos, chama todo mundo, porque a palestra de introdução à astronomia está muito legal. Fez muito sucesso hoje de manhã, por isso a gente está repetindo ela aqui de novo para vocês. Já volto. Fala da adoção. Isso, bom, enquanto isso, quem não viu a palestra de ufologia, não viu que chegaram novos rapazes aqui que a nave trouxe, né? Os nossos queridos órfãos do espaço que estão aqui esperando uma adoção, né? Nós estamos com uma promoção maravilhosa, né? Oi. Nós estamos com uma promoção maravilhosa, que é o seguinte: você adota um ET, né? Tem a taxa de adoção. Depois, se você tiver interesse, pode perguntar lá no direct que a gente vai te responder, tá? Este ET aqui e este aqui, esse formato de ET aqui, esses dois estão participando, tá? Você vai adotar, você vai pagar a taxa de adoção e a gente vai fazer o registro na nave mãe, que a gente faz lá pelo Instagram. Esse registro é feito através de uma foto. Você tira uma foto sua com o seu filhinho, manda a foto pra gente, a gente faz o registro pelo feed do Instagram. Depois desse registro, você já vai estar concorrendo, né, a uma promoção pro final do ano. Né? Então vai ser o seguinte: a partir do dia 1º de outubro agora, os ETs adotados, os papais vão mandar uma fotinho do seu filhinho lá na sua casa, né, num ambiente legal. Se quiser mandar na praia, qualquer lugar que você queira, tira uma foto bem bacana e manda pra gente. Nós vamos postar essa foto no nosso feed com a hashtag Quero Meu ETzão. Você vai marcar pelo menos 3 amigos lá e já vai estar participando da promoção. No dia 31 de dezembro, quem tiver mais likes, a gente vai dar um print na tela para mostrar para vocês. No dia 31 de dezembro, 10 horas da noite, vai ganhar um irmãozão para esse cara aqui, entendeu? Com 1,5 metro de altura, né? Então vai ser um ET bem legal, bem grandão, para ficar como irmãozão, né? Por isso a hashtag Quero Meu ETzão, beleza? Bom, feito o merchan, vamos começar aqui a nossa live. Na introdução à astronomia, né, o nosso motivo aqui não é aprofundar o assunto, tá? A nossa razão de fazer essa apresentação aqui é para a gente dar uma explanada sobre o que é a astronomia. Por que a gente está fazendo isso? Né? Eu sou astrônomo amador, né? Eu faço por hobby astronomia, sou estudante de física, né? Para quem não me conhece aí, meu nome é Flávio. Então o que acontece? Nós aqui na loja Abduzidos, aqui em Alto Paraíso, se você ainda não veio aqui, você tem que vir ser abduzido aqui. Nós aqui a gente faz o seguinte: a gente pega um telescópio e coloca na frente da loja de quinta a sábado, toda semana. E a gente faz avistamento de planetas, né, Júpiter, Saturno, as coisas que estão no céu aqui, né? Então o que acontece? Por causa disso, a gente está sempre falando de astronomia. E como a gente está sempre falando de astronomia, a gente está passando uma nave aqui na frente, uma nave barulhenta, cheia de ET mal educado, né? Aí essa nave barulhenta passou, agora a gente pode continuar. Então o que a gente faz? A gente está o tempo todo falando de astronomia por causa desse projeto de colocar o telescópio aqui na frente. Então eu resolvi fazer uma apresentação, né, mostrar para vocês um pouco que eu sei. Eu não sei muito sobre astronomia, mas o pouco que eu sei eu acho que é legal a gente dar uma compartilhada, né? Então vamos lá. Amor, antes de falar também o objetivo da gente construir um observatório. Sim, muito importante. Muito importante. Boa, amorzinho. Nessa hora a gente já está meio cansado, né? A cabeça já não está falhando um pouquinho. Mas o nosso objetivo é construir um observatório aqui em Alto Paraíso. Para isso, a gente vai angariar dinheiro do governo, vamos tentar fazer convênio com universidades particulares. Mas, no caso,
a gente está tentando fazer uma divulgação também da astronomia aqui na Chapada, né? Fazendo eventos, fazendo palestras. Quando tiver condições climáticas, a gente vai fazer vigílias noturnas com telescópio em fazendas, enfim, em locais de boa visualização do céu, para trazer essa coisa da astronomia aqui para o Paraíso, que a gente quer implantar esse observatório aqui. Se vocês conhecem gente com muito dinheiro e afim de patrocinar o projeto, nós vamos ficar muito felizes. Por favor, fale para eles sobre essa live. Isso. Então, gente, vamos lá. O que é a astronomia? Deixa eu botar esses caras para cá. Apaga você. Estão me ajudando aqui um pouquinho. O que é a astronomia? É a ciência que estuda o universo na tentativa de perceber a sua estrutura e evolução. Tá? Então, a astronomia ela vai estudar tudo o que está aqui no céu, né? Vamos estudar os corpos celestes e tudo mais. Um breve histórico, então, da astronomia. É a ciência mais antiga que se tem conhecimento, né? Os registros astronômicos mais antigos datam de aproximadamente 3.000 anos antes de Cristo e se devem aos chineses, babilônios, assírios, egípcios e esqueci de botar aqui também os sumérios. Muito bem. A galera está estudando. Né, os sumérios que datam de até 6.000 a.C. já tinham conhecimentos astronômicos fantásticos. Né? Se você não deu uma olhadinha na nossa live sobre como é que é o nome daquele negócio? Os documentários que a gente passou aqui, né? Nós passamos um documentário sobre os Anunnakis, ainda está aqui na live. Então dá uma olhadinha aqui em cima nas lives que a gente fez hoje. A live fica por 24 horas, pessoal. Pode ir lá. 24 horas. Então até amanhã você já consegue assistir os documentários E quem está entrando dos agora Anunnakis. pode fazer perguntas online também. Isso. Quem quiser fazer alguma pergunta para mim, gente, tanto quem está presencial aqui quanto quem está aí na live, pode fazer, manda pergunta, a Kiara lê para mim e a gente responde dentro do possível, se eu souber. Né? Então vamos lá. O estudo do céu, ele ajudou o ser humano a desenvolver calendários para exercerem suas atividades, como caça, agricultura, navegação, exploração terrestre. Então o homem sempre utilizou o céu como referência, né? As épocas do ano, as constelações que estavam numa determinada época diziam se ele podia plantar determinada coisa ou não, né? Seguindo a ordem cronológica dessas constelações. Então elas sempre tiveram presente na nossa vida desde a nossa pré-história, né? Na astronomia, a gente estuda dois tipos principais de objetos. É claro que a astronomia vai muito além disso, mas como eu disse, isso aqui é só uma introdução, uma pincelada. Primeiro, a gente tem os objetos luminosos. São fontes de luz primária. É aquele que emite a própria luz. E tem os objetos iluminados, que são aqueles que dependem de uma fonte primária para ser observado. Ou seja, eles não emitem luz própria. Tá? Vamos ver alguns exemplos aqui então. Uma vela é um corpo iluminado, né? Ela emite luz. A gente tem o Sol, nosso querido Sol, que nos banha com essa luz maravilhosa, que se não tivesse ele, a gente não tinha vida, né? A bunda de um vagalume a bunda de um vagalume é um corpo luminoso, tá, gente? O resto do vagalume é iluminado, mas o bumbum dele é luminoso. Olha que interessante, né? Agora, corpos iluminados. A Lua, né? Foto maravilhosa da Lua aqui que eu tirei semana retrasada, na Lua cheia, né? Outro corpo iluminado, o nosso viajante espacial Oumuamua. Esse objeto aqui, ele foi detectado no ano passado e descobriram que ele era um visitante intergaláctico. Ele veio de outra galáxia pela rota dele, né? E cruzou o nosso sistema solar para nunca mais voltar. Ele só passou aqui, ele fez uma visita rápida, deu um tchauzinho e não volta mais. Pela rota que ele veio e pela rota que ele continuou, ele não tem nenhuma órbita, ele só passa direto. Tá? Aqui dois corpos iluminados também que a gente vê no nosso telescópio. Essas fotos foram tiradas pelo nosso telescópio. Aqui Júpiter, né, com suas luas, você vê que tem esses 4 pontinhos aqui, são as luas de Júpiter. Aqui Saturno, se você reparar bem, você vai ver que tem um planetinha e o arcozinho na volta, que são os anéis, né?
nós temos aqui então o nosso instrumento de observação. Qual é o nosso principal instrumento de observação? É o olho, né? Durante muito tempo foi o único instrumento de observação que a gente teve, né? E deixou a gente muito limitado ao conhecimento do nosso céu, né? Até meados de 1600 a gente não tinha telescópios, então tudo que a gente sabia era o que a gente via com os próprios olhos, né? A olho nu. Em 1608, um holandês chamado Lippershey, ele inventou um instrumento que ele chamou de telescópio para fins militares. Ou seja, o telescópio, quando foi inventado, ele não era para a gente olhar as estrelas, ele era para espiar o inimigo, né? Em 1609, o astrônomo italiano Galileu Galilei olhou para aquilo e falou: vou dar uma utilidade melhor do que ficar espiando a vida dos outros, né? Ele pegou o telescópio, apontou para o céu e descobriu, por exemplo, as luas de Júpiter, né? Lembra ali que a gente viu as 4 luazinhas ao redor dele? São conhecidas como luas galileicas, porque foi ele quem descobriu que era um planeta e que tinha as luas próprias. Medidas de distância. Quando a gente trata do sistema solar e de fora do sistema solar, principalmente, quando a gente trata das galáxias, do universo, de astronomia em geral, a gente fala de distâncias muito grandes, muito grandes. Tem lá uma live também de um documentário sobre as distâncias, as proporções, né, do sistema solar em proporção real. Dá uma olhadinha lá na live dos documentários que tem lá. Então, essas distâncias muito grandes, elas precisam de uma unidade de medida muito grande também, para ficar fácil de calcular. Então, por exemplo, a gente usa o ano-luz, né? É uma das medidas mais usadas. Não é a única, existe a unidade astronômica, existe o parsec, existem várias outras unidades, mas a mais comumente usada é o ano-luz. Tá? Por que a gente usa o ano-luz? Por causa da velocidade da luz, né? Quando a gente vê uma tempestade, a gente vê o relâmpago e tal, a gente primeiro vê a luz e depois vem o barulho, né? E por que isso acontece? Se é o mesmo evento? Por que o mesmo evento gera primeiro a luz e depois o barulho? Está aqui a explicação. A velocidade do som é de mais ou menos 340 metros por segundo, né? Então quer dizer que em um segundo ele percorre 340 metros. A velocidade da luz é de 300 milhões de quilômetros, de 300 milhões de metros por segundo. Quer dizer o quê? Que em um segundo a luz percorre 300 milhões de metros. Então, enquanto um percorre 340 metros, a outra percorre 300 milhões de metros. A luz é muito mais rápida. Quando a gente usa, então, o ano-luz como medida, a gente está dizendo que aquela distância equivale a um ano viajando a 300 milhões de metros por segundo, o que dá algo aproximadamente equivalente a 10 trilhões de quilômetros. Né? Aqui na Terra a gente não consegue conceber essa medida, a gente não consegue perceber 10 trilhões de quilômetros. Não consegue falar 10 trilhões de quilômetros é daqui ali em São Paulo. Não é, dá 1.500 quilômetros, nem isso. Né? Então a gente não tem não tem formas de medir isso tudo aqui. Então a gente usa o ano-luz e fica mais fácil da gente perceber as distâncias do nosso universo. Tá? Quando a gente fala das estrelas, então as estrelas, o que são? Né? A gente olha para cima, à noite o céu está estrelado. O que significa? Cheio de estrela. O que são as estrelas? Elas não são pontinhos luminosos no céu. Aqui foi uma foto que eu tirei aqui na frente da loja. Né? Você percebe aqui o braço da galáxia, né? A gente vai falar mais para frente do que são as galáxias, do que é esse braço. Eu vou mostrar direitinho para vocês. Né? Então, as estrelas são bolas de gás formadas basicamente pela transformação dos gases de hidrogênio e hélio, né? em uma temperatura muito alta. Então, ela é uma concentração desses gases que faz uma pressão muito forte e por causa da temperatura, essa pressão gera uma temperatura muito alta e essa pressão junto com a temperatura forma a fusão nuclear. Essa fusão nuclear emite uma energia muito alta em forma de vários tipos de frequências dentro da luz visível também. Então a gente acaba enxergando a estrela como uma bola. O pessoal fala, o sol está pegando fogo hoje, né? O sol não está pegando fogo, tá, gente? Ele está só transformando o hidrogênio em hélio
está ali praticando um processo de fusão nuclear, como foi falado hoje mais cedo pela Chiara, né, que o Sol é a energia solar é uma energia de fusão nuclear, só que numa distância segura. Né? Não tão segura assim, né? Se a gente for pro Sol no meio-dia, a gente está lascado. Né? Então, assim, as estrelas, elas têm um ciclo de vida também, que nem todo mundo, né? Como tudo na vida as estrelas têm. Elas nascem, crescem e morrem, e a sua idade pode ser determinada pela sua cor. Então, quando a gente quer saber a idade de uma estrela, primeiro quando a gente olha a cor dela, né? A cor vai definir o quão velha ou o quão jovem é essa estrela. Né? O brilho da estrela, ele depende da quantidade de luz que essa estrela consegue emitir. Né? Então, por meio desse brilho, que os astrônomos conseguem calcular a distância que essas estrelas estão da Terra, né? Através do brilho dessas estrelas. Quando a gente vê uma estrela brilhar no céu, então a gente pode estar diante de algo que não existe mais. Porque, por exemplo, a gente tem uma estrela que está, vamos dizer, a 500 mil anos-luz de distância daqui. Isso quer dizer o quê? Que a luz dela demora 500 mil anos para chegar aqui na Terra. Então, se essa estrela já morreu, se ela morreu hoje, a gente só vai saber daqui a 500 mil anos. Né? E a nossa civilização não tem 500 mil anos. Então, provavelmente, algumas das estrelas que a gente vê no céu já podem ter morrido e a gente não sabe. Né? Em relação às cores também determinam a temperatura da superfície. Né? Há mais uma nave mal educada passando de fora, e pessoas que gostam de atrapalhar a vida dos outros por som alto de carro. Será que ele consegue ver? Kiara, o pessoal está conseguindo me ouvir, será? Não, é enquanto o carro está passando um bloqueio. Agora dá. Tá, então vamos lá. As cores, elas podem determinar, além da idade da estrela, a temperatura de superfície dela. Por exemplo, o amarelo claro, aproximadamente 6.000 graus Celsius, que é o nosso Sol. Né? Uma avermelhada, aproximadamente 3.000 graus, e uma branca ou azulada, aproximadamente 10.000 graus. Né? Se você for parar para ver, essas estrelas aqui, por exemplo, a gente tem uma constelação, um aglomerado que eu sou apaixonado, chamado Caixinha de Joias, e esse aglomerado ele tem estrelas azuladas, ele tem estrelas vermelhas, ele tem estrelas amarelas, alaranjadas, então ele tem estrelas de várias idades, né, de várias temperaturas. Quanto mais azul a estrela é, mais jovem e mais quente. Quanto mais vermelha a estrela é, mais velha e mais fria. Bom, agora sim vamos falar das galáxias. Né? Agora que a gente entendeu um pouquinho do que é uma estrela, vamos falar do aglomerado dela. Né? Por exemplo, uma cidade é um aglomerado de casas. Né? Quando a gente fala de um país, é um aglomerado de cidades. Né? O que é uma galáxia? É um aglomerado de estrelas, certo? Então são conjuntos de estrelas e outros elementos astronômicos, como nebulosas, gases, poeiras. Né? As nebulosas, elas são nuvens de gás e poeira muito grandes, onde tem uma atividade de nascimento de estrelas muito grande. Então, geralmente uma nebulosa é um berço de estrelas dentro de uma galáxia. Né? E elas organizam-se em grupos ou aglomerados, também conhecidos como clusters. Né? São os grupos de galáxias. Elas podem ser elípticas, né? ou de forminha oval. Elas podem ser em formato espiral, que é o caso da nossa galáxia, ou elas podem ter um formato irregular. Isso também indica a idade dessas galáxias. Se elas são mais jovens, elas tendem a ser irregulares. Se elas são muito velhas, elas tendem a ser elípticas. Né? Então, por exemplo, aqui, ó, um exemplo é a Centaurus A. É uma galáxia elíptica, né? Você vê que a forma dela é arredondada. Né? Isso aqui é uma nuvem de poeira que ela tem na frente dela, né? Que é remanescente de uma galáxia que se chocou com ela e ela acabou engolindo a galáxia. Por ser menor acabou se acoplando a ela. Então, eram duas galáxias, se juntaram em uma só e virou ficou um pouco de poeira aqui na frente. Né? Mas a galáxia, você pode ver que ela é um redondo aqui, né? Ela tem 14 milhões de anos-luz de distância da Terra
Gente, é 14 milhões de anos-luz. Lembrando que um ano-luz é mais ou menos 10 trilhões de quilômetros. Imagina a distância que essa galáxia está daqui, né? E o tamanho dela, ó, de uma ponta a outra aqui, ela tem 60 mil anos-luz. Ou seja, se você conseguisse andar na velocidade da luz, para você chegar daqui até aqui, você levaria 60 mil anos. Né? Ela é muito grande. Mas a gente pode olhar, por exemplo, para uma galáxia espiral, a NGC 1232. Essa galáxia está muito mais longe. Ela está a 72 milhões de anos-luz de distância da Terra. Ela está muito longe. E o tamanho dela é muito maior que a outra. Ela vai daqui até aqui, são 200 mil anos-luz. Ou seja, se você conseguisse andar na velocidade da luz, você levaria 200 mil anos para chegar de uma ponta a outra nela. Né? Aqui a gente pode ver no cantinho lá, ó, que ela tem uma galáxia satélite. Assim como a Terra tem a Lua, né? As galáxias também têm galáxias satélites que ficam orbitando ela devido à atração gravitacional da galáxia. Né? Se a gente reparar, essa mancha maior aqui, essas manchinhas aqui em cima também são galáxias mais distantes que estão mais para trás dela. A NGC 1427A é uma galáxia irregular. Tá? Ela está a 51 milhões de quilômetros de anos-luz da Terra. Tá? 51 milhões de anos-luz da Terra. E o tamanho dela é de 20 mil anos-luz. Então, você vê que ela vai ser bem menor. Uma 200 mil é 10 vezes menor do que essa galáxia aqui anterior. Essa aqui é 200 mil anos-luz de um lado ao outro. E essa aqui só 20 mil. Mas só 20 mil é muita coisa, né, gente? Oi. Uma pergunta. Por que a outra tem um buraco? Se ela tivesse muito, e essa aí? Essa aqui? Falando desse... Só um segundo. Essa aí tem e a outra não. Vou falar mais alto. Ah, sim. Tá, a pergunta dela foi por que essa galáxia aqui tem esse núcleo mais intenso e essa galáxia aqui ainda não tem? Porque ela é mais jovem. E como ela é mais jovem, o Sol central dela, que é um buraco negro, toda a galáxia tem um buraco negro no centro, que é um buraco negro supermassivo. Esse buraco negro que está aglomerando essas estrelas aqui, ele não é tão forte assim. Como ele não é tão forte, ele não consegue deixar tão denso no centro dela. A tendência dessa galáxia aqui é, com o tempo, tomar uma forma ou elíptica ou espiral por conta desse buraco negro. Entendeu? Mas isso leva milhões de anos. A gente pode ver que aqui também tem uma galáxia muito bonitinha aqui atrás em forma de espiral. Ó. Essa galáxia aqui está bem mais longe e é bem mais velha que ela. Aí ela já tem um núcleozinho, ela já é mais antiga, né? Então ela já tem mais tempo. Essa aqui ainda está... Seria uma moça ainda, está em formação. Né? Bom, a nossa galáxia, o nome dela é Via Láctea, né? Um nome dado pelos antigos gregos. Ela tem mais de 500 bilhões de estrelas, só a nossa, tá? Nosso grupinho aqui, a nossa galerinha aqui, são mais de 500 bilhões de estrelas, todas girando, né? Todas em rotação dentro da galáxia. Em sua porção mais brilhante, encontramos uma maior concentração de estrelas. Ela possui uma forma espiral e tem aproximadamente 150 mil anos-luz de uma ponta a outra, né? Não é tão pequena assim. Bom, aqui um dos braços da Via Láctea, né? A Via Láctea é uma galáxia em espiral, ela tem uns braços, vou mostrar aqui para vocês. Em um desses braços está o Sistema Solar. Né? Lembrando que há 80 anos atrás, nós só conhecíamos, além da nossa galáxia, uma outra galáxia, que era a galáxia de Andrômeda, que é uma galáxia vizinha, né? Ela pertence ao nosso grupo local de galáxias, nosso cluster. Né? Aqui, ó, para vocês, isso aqui é uma projeção de como é a nossa Via Láctea. Não tem como a gente tirar uma foto dela, porque a gente está dentro dela. Né? É como se o nosso estômago quisesse tirar uma foto do nosso corpo inteiro. Não tem como. Então, aqui a gente tem a nossa galáxia. Prestem bem atenção nesse ponto amarelo aqui. Tá dando para ver aí? Tá? Então, ó, este ponto amarelo aqui, ó, no centro dele está o Sistema Solar. Tá? E só para vocês terem uma ideia do quão grande é essa galáxia,
tudo o que a gente enxerga no nosso céu, todas as estrelas que a gente consegue ver, estão dentro desse círculo amarelo. Até com os melhores telescópios. Os telescópios daqui da Terra, eles conseguem enxergar um pouco mais, né? Mas a olho nu, tudo que a gente enxerga está dentro dessa bolinha amarela aqui. A gente não enxerga nada que esteja aqui fora, a olho nu. Nada. Todas as estrelas que a gente vê estão dentro dessa bolinha amarela. Aí a gente começa a perceber o tanto que a gente é insignificante, né? O tamanho Com certeza. O tamanho das O buraco coisas. negro que foi descoberto por agora, por esse tempo, por onde mais ou menos? Ah, ele é numa galáxia muito longe. Uma galáxia a mais de 1 bilhão de anos-luz daqui. Fora do nosso buraquinho. Bem fora do nosso buraquinho. Né? Foram usados diversos instrumentos para conseguir achar esse Mas é buraco fora negro. da nossa... Fora da nossa galáxia. Ah, beleza. Né? Ele é o buraco negro central de outra galáxia, na verdade. Né? Então, olha só. Aqui mais uma imagem de uma galáxia. Né? Uma coisa importante de lembrar aqui é que essas cores, né? Esse lilás, esse amarelado, esse laranjado aqui, essas cores elas não são visíveis. Tá? Essas cores elas são produzidas artificialmente pelos astrônomos para a gente poder ter uma noção dos raios que chegam até a gente. Essas galáxias elas emitem muita radiação gama, radiação raio-x, né? A gente tem telescópios especializados em radiações diferentes, tem o Chandra X-ray, que é um telescópio só de raio-x, né? Tem telescópios que são só de infravermelho, e eles pegam todas essas informações de todos esses telescópios e juntam, e cada faixa de frequência eles transformam numa cor específica para a gente poder enxergar. Então essas cores não existem? Oi? Essas cores não existem nela mesmo? Não. Ela não tem essas cores. Se a gente pudesse enxergar as frequências, a gente veria assim, mas como a gente não pode, ela não tem essas cores aqui. Essas cores são produzidas em laboratório para a gente poder ter uma noção do quão belas são essas galáxias. Tá? Bom, vou fazer uma pausazinha rápida aqui, só para ir no banheiro. Daqui a 5 minutos. Oi? A gente parou uma palhinha. Pode tocar? Eu acho. Pode tocar também. Pode tocar? Tá todo mundo ok? Tá. Vocês aí na live querem ir no banheiro? Não? Pode tocar? Vai com o celular no banheiro, não tem problema. A gente não vai ver. Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho então de constelações. Né? O que são as constelações? A gente ouve falar, né, das constelação de Gêmeos, de Capricórnio, de Peixes, de Aquário, Leão. Não pode deixar de falar do Leão. Pode mesmo Mas o não. que são essas constelações? Né? Vamos ver. As constelações são desenhos formados no céu. Né? Esses desenhos eles foram formados pelos seres humanos, daqui, olhando daqui. Né? E as mais conhecidas são as 12 constelações dos signos. Né? Por exemplo, aqui a gente tem o Sol, a gente vê aqui as constelações, o que a gente está enxergando, o que a gente não está enxergando. Por exemplo, está vendo que a Terra está aqui? A Terra está aqui em janeiro. Janeiro, ó, o Sol está em Sagitário, né? Aí ela vai vir para cá. Aqui mais ou menos vai estar fevereiro, né? Fevereiro, o Sol está em Aquário. Então, dependendo do local aonde a Terra está ao redor do Sol, vai ter uma constelação aonde o Sol vai estar passando. Sempre o Sol vai estar, por exemplo, se a Terra estiver aqui, o Sol vai estar passando aqui. Então o Sol vai estar sempre passando uma constelação. Essa constelação a gente não consegue ver, porque ela está passando de dia, porque é o Sol que está passando nela. Então aqui, dessa mesma forma, a gente consegue ver que, por exemplo, se a Terra está aqui em janeiro, o Sol está lá em Sagitário, mas a gente vai ver à noite Gêmeos, né? Que é a constelação que está passando no céu noturno. A gente sempre tem um céu noturno que vai estar passando as constelações e a gente vê o desenho delas. Tá? Constelação, então, vem do latim constellatio, que significa reunião de estrelas ou astros. Né? Os antigos nomeavam as constelações de acordo com as figuras que se formavam através de linhas imaginárias, que eram sendo traçadas entre elas e caracterizando sua época. Né? Então, por exemplo, na constelação de Sagitário, os caras viram no desenho das linhas, eles fizeram com o dedinho e falaram, parece um cavalo, meio homem,
com arco e flecha na mão. Eu nunca consegui ver aquele desenho. Né? Algumas constelações são mais fáceis de ver, né? Por exemplo, a constelação de Escorpião, dá para ver direitinho o rabo do escorpião. Quem já viu Moana, eu acho que é o anzol do Maui. Do Maui, exatamente. Você vê o anzol do Maui e vê o rabo do escorpião, é igualzinho, tá? Né? Para quem olha a olho nu, as estrelas elas sempre parecem estar reunidas fazendo essas constelações, tá? Só que não é bem assim. Por exemplo, a constelação de Órion. Aqui tá as estrelas, só as estrelas aqui, certo? Aqui está o desenho que eles viram. Não dá, gente. Eu não consegui ver esse desenho, tá? Mas enfim, esse aqui é o desenho que eles viram de Órion. E aqui são como as estrelas estão. Pode ver, ó, ali tem 2 em cima, 3 aqui embaixo, que são as 3 Marias, ó, tem essas aqui. Aqui são elas, ó, no desenho, e aqui são as distâncias que elas estão. Então, elas não são um aglomerado, tá? As constelações não são aglomerados. Elas são o que a gente enxerga aqui na esfera celeste, né? Que a gente enxerga como se fosse um domo, uma coisa assim, né? Que é a abóboda celeste, e a gente vê os desenhos aqui. Se a gente estivesse em outro sistema solar, em outra estrela, em outro lugar da galáxia ou em outra galáxia, a gente veria tudo diferente, né? Mesmo que a gente fosse aqui para o sistema TRAPPIST, que está próximo da Terra, 14 anos-luz daqui, de lá as posições já estariam totalmente diferentes. Então a gente não teria as mesmas constelações. A maioria delas se restringe à imagem de animais, caçadores, objetos, deuses. Lembrando que essas constelações foram nomeadas pelos nossos ancestrais, que não tinham muitas referências, não tinham Google para procurar nada, para procurar uma imagem. Eles tinham que usar as imagens que eles tinham acesso. E quais eram essas imagens? Seres mitológicos, né? Como o Sagitário, o Pégasus, entendeu? São as imagens que eles tinham como referência na época, né? Em 137 d.C., 48 constelações foram catalogadas pelo grego Ptolomeu, né? Ptolomeu pegou e catalogou, ele ficou olhando para o céu, olhando, desenhando o céu de cada época do ano. E nesse catálogo que ele fez 48 constelações que mapeavam o céu na época dele. Já em 1929, a União Astronômica Internacional adotou 88 constelações oficiais, de modo que cada estrela do céu faz parte de uma constelação e cada constelação tem a sua coordenada. Isso facilita muito a navegação através de cartas celestes, né? Porque com as constelações padronizadas e com cada estrela do céu fazendo parte de uma constelação, não tem estrela solta. Então você sempre vai saber, de acordo com os desenhos, aonde você está e para onde você vai. Né? Facilitou bastante aí. Então aqui, para vocês terem uma ideia do que é a esfera celeste, essa esfera que a gente enxerga, ó, se a gente estivesse aqui, nesse cantinho aqui, né, e a gente fosse olhar para o céu, a gente veria o céu assim. Então a gente tem a linha do equador celeste, que é onde passa o Sol, né? Então nessa posição ali, o Sol ele não vai passar em linha reta com o zênite, que é o meio do céu, ele vai passar meio inclinado por causa da inclinação do globo terrestre, a inclinação que a gente está em relação à linha do equador. Para o Sol passar exatamente no meio, sem fazer nenhum grau de arco, a gente teria que estar em cima do equador, tá? Lembrando que isso se dá por causa do movimento da Terra. A Terra gira em sentido oeste para leste e faz com que o Sol apareça no leste e desapareça no oeste. Tá? Quem está passando somos nós, não é o Sol. Então, observando o céu em uma noite estrelada, não podemos evitar a impressão de que estamos no meio de uma grande esfera incrustada de estrelas. Com o passar das horas, os astros se movem. Então é isso que eu estava falando agora. Nós estamos girando no sentido oeste-leste, né? E esse giro faz com que a gente veja o céu cruzando. A gente não consegue perceber o nosso movimento, mas a gente percebe o movimento do céu. Então parece que é o céu que passa, né? Mas na verdade somos nós que giramos. O céu está aqui, a gente está girando assim, então a gente está vendo o céu passar. Tá? Alguma dúvida aí? Dúvida? Não?
Tranquilo aqui. Então vamos lá. Então, como medir as estrelas? Às vezes a gente pega uma carta celeste, alguma coisa assim, a gente quer achar um objeto com um telescópio e tal. Aí fala, tá a 3 graus da estrela Sirius. Como é que eu vou medir esses graus? Tem uma medida fácil, é aproximada, não é um valor exato, tá? Mas pra gente, quando a gente está olho nu, fica fácil. Você faz assim com a sua mão. O seu dedo indicador tem mais ou menos a distância de 1 grau, tá? A sua palma da mão aqui, ó, essa parte aqui, ela tem a distância de 10 graus. Então, quando você mede, você vê 10 graus, é mais ou menos a distância da sua mão. Se você pega o seu dedo, assim, você vai ver que essa primeira parte aqui, eu nunca lembro quem é o tarso, o metatarso, essa primeira parte aqui tem 3 graus, essa parte do meio tem 4 graus, e essa partezinha maior tem 6 graus. Então, assim fica mais fácil da gente procurar, quando quiser procurar alguma coisa. Tiver a informação, ela está 6 graus acima da estrela Sirius. Então, você vai pegar aqui, ó, essa distância aqui de 6 graus, vai botar Sirius aqui, você vai ver que vai estar mais ou menos aqui, tá? São medidas aproximadas, tá, gente? Depende do tamanho da mão, da grossura do dedo de cada um. Né? Mas é uma coisa mais que facilita a gente identificar uma estrela ou outra, né? Então agora vamos falar um pouco do sistema solar, né? Como é que se criou o sistema solar, né? O que aconteceu para a gente estar aqui hoje no nosso sisteminha aqui bem pequeno, que a gente já viu que é bem pequeno, né? Como é que se forma o sistema solar? Então, primeiro lá em cima, ó, a nebulosa solar entra em contração, né, e começa a rodar. Então, o que é uma nebulosa solar? É uma nuvem de gás e poeira que começa a se atrair, e essa atração gera uma pressão que vai gerar uma contração e ela vai começar a girar. Esse giro vai gerar mais pressão, vai gerar mais calor, né, e vai jogar a maior parte do material no centro. Do centro aqui, a massa restante de gases e poeira começa a se aglomerar progressivamente em torno dessa massa principal. A massa principal vai virar o Sol, né? E as massas que giram em torno acabam se aglomerando em planetas. Tá? Como a gente tem que a poeira é mais pesada que o gás, ela acaba sendo mais atraída pelo Sol do que os gases. Né? Então, com a poeira mais próxima, a gente tem os primeiros planetas bem menores e mais rochosos, e os planetas que são bem maiores acabam sendo gasosos, eles não têm material rochoso, por causa dessa diferença de peso das partículas aí de poeira. Os 4 últimos são rochosos, são gasosos. São Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Lembrando que Plutão não é mais planeta, né? Plutão não é mais planeta. Então deixa ele de fora aí. Tem uma banda, né, chamada Plutão não foi planeta. Né? É muito bom, bom, inclusive. Tudo bom? Oi. Bom, então continuando aqui, gente. Fica à vontade aí, ó. Continuando aqui, então, vamos falar um pouquinho do nosso Sol. Né? A gente falou das estrelas do modo geral. Vamos falar do nosso Sol. Comparado a algumas estrelas ou sóis, o nosso Sol é considerado uma estrela adolescente. Tá? Comparado ao nosso universo tem 13,7 bilhões de anos, enquanto o nosso Sol tem apenas 4,6 bilhões de anos. Você vê que ele tem menos da metade, né? É 1/3 da vida do universo que tem o nosso Sol. É um adolescentezinho. A distância média da Terra para o Sol é de mais ou menos 149 milhões de quilômetros. Tá? Essa também é uma medida que a gente considera uma medida astronômica, que a gente chama de unidade astronômica. Então vamos lá, essa distância que permite que a gente tenha uma temperatura suportável para os seres vivos. Né? Depende do que fala suportável. Nesses dias em Brasília estava insuportável. Né? Mas assim, toda a energia do Sol é produzida no seu núcleo, numa região chamada núcleo, né? No centro do Sol. Estima-se que o Sol viva tranquilo por mais 6 bilhões e meio de anos. Depois disso, ele vai entrar em colapso e vai se transformar em uma anã vermelha e viver assim por mais 11 bilhões de anos. Então a gente tem aí
mais um prazinho, né? Dá para a gente terminar os projetos antes do Sol entrar em colapso. Quando ele entrar em colapso, provavelmente ele vai crescer, ele vai perder pressão interna, né? Esse colapso vai se dar porque vai acabar o hélio que ele está transformando em hidrogênio. Aliás, o contrário, né? Vai acabar o hidrogênio que ele está transformando em hélio e vai começar a ficar mais difícil dele trabalhar a fusão nuclear. E com essa dificuldade, ele vai perder pressão interna e vai expandir. Ele vai crescer, vai continuar com a mesma massa, né, o mesmo peso, digamos assim, só que numa área muito maior. Com essa expansão do Sol, a gente tem dois futuros prováveis para o nosso planetinha aqui. Ou ele vai ser engolido, que o Sol vai crescer e engolir o que tiver perto dele, provavelmente Mercúrio, Vênus também. Ou então, essa alteração gravitacional vai fazer com que a gente chicoteie e vá para fora do sistema solar, né? Nenhuma das duas opções é boa, que uma a gente morre queimado, na outra a gente morre congelado. Mas dá pra gente se preparar, ainda tem mais uns milhões de anos aí pra gente uns bilhões de anos pra gente se preparar, então podem ficar por enquanto tranquilos. Eu aviso quando tiver que entrar em desespero. Então vamos lá, continuando os nossos corpos celestes, o que é um asteroide, né? A gente passou um asteroide perto da Terra, aquilo foi um asteroide, né? Foi um asteroide que eliminou os dinossauros, né? De acordo com a teoria da Terra plana, o asteroide bateu e os dinossauros voaram para fora, né? Então o que é um asteroide? É um nome de origem grega, né, que significa similar às estrelas. Porque quando a gente olha um asteroide daqui, apesar dele não ser um corpo que emite luz, ele é só um corpo iluminado, ele parece uma estrela, né? De longe, olhando de longe, ele vai parecer uma estrelinha, essa iluminação dele. Então a gente chama, os gregos disseram que ele era semelhante, similar às estrelas. Eles são fragmentos que não conseguiram formar um planeta, né? Não teve massa suficiente para uma atração gravitacional para formar um planeta. Ele é um pedaço de pedra que está voando por aí. O nosso sistema solar tem trilhões deles voando, principalmente entre Marte e Júpiter, tem o cinturão de Kepler, ou depois de Netuno, que tem o cinturão de Kuiper, que é onde está o nosso queridinho Plutão. O tamanho do asteroide ele pode variar de uma pedrinha do tamanho de um grão de areia até um observado de 974 quilômetros. A gente tem aí, alguns são considerados planetas anões agora, né, que é Vesta, tem Ceres, que são asteroides gigantes que andam circulando dentro do cinturão, né, de Kepler e de Kuiper. Aqui uma imagem para a gente ter uma ideia do que é um asteroide, como é que é um asteroide, né? Você pode reparar que ele é um pedaço maciço de rocha, né? Ele não tem uma estrutura redonda que nem o planeta, né? É só um pedaço comprido de terra. Aí a gente pode falar também dos cometas, né? Que são corpos compostos por matéria sólida, com grãos de poeira e gelo. Em sua trajetória se estende além dos planetas do sistema solar. Então, se você for ver aqui a órbita dos planetas, você for ver uma órbita de um cometa, ela vai muito além, ela é uma coisa bem mais elíptica, bem mais excêntrica, né? Ela vai longe e volta. Alguns demoram milhares de anos para voltar, né? Quando ele se aproxima do Sol, ele aquece, a radiação do Sol começa a pegar nele, ele aquece porque ele não tem atmosfera, né? E então ele começa a aquecer muito rápido e começa a gerar os ventos solares de radiação, começam a aquecer e começam a arrancar partículas dele, né? Esse gelo começa a derreter e ele aí acaba tornando a cauda do cometa. Todo cometa tem aquela cauda bonita de ver, né? O cometa Halley com aquela cauda maravilhosa e tal. Isso é nada mais do que gás e poeira se desprendendo dele por causa do aquecimento que o Sol está causando. Quando ele está na órbita dele, fora do alcance dessa radiação desses ventos solares, ele não é daquele jeito, ele não tem cauda. Ele é só uma pedra que nem aquele asteroide que a gente viu. Mas quando ele começa a se aproximar, aí ele começa a criar o coma, que a gente chama, que é aquela aura ao redor dele, e a cauda, que se dá por causa desse desprendimento dos gases, né? Uma cauda de um cometa, dependendo do tamanho do cometa, ela pode atingir milhões de quilômetros, né? Ela pode ficar muito grande, né? Esse rastro que ele deixa
pode ser muito grande, depende do tamanho do cometa. Né? Aqui a gente tem algumas imagens de cometas, por exemplo, o Virtanen, que foi um dos últimos visitantes aí que a gente teve. O Virtanen ele tem um período orbital de 1986 dias, mais ou menos 5 anos e meio, né? Tem um diâmetro de 600 metros, ele não é tão grande assim. Valeu. Desculpa, nada, imagina. Ele não é tão grande assim, ele tem um tamanho de 600 metros. E a última aparição dele foi agora, em 2018, né? Que em alguns locais ele conseguiu ser visto até o olho nu. Aqui a gente pode ver aqui essa parte iluminada aqui dele, na volta dele, nessa bolha que ele está, é o coma gerado pela emissão dos gases da aproximação dele com o Sol. Cometa Halley. O cometa Halley é o cometa mais famoso que a gente tem, né? Ele tem uma cauda enorme de grande. Você pode ver que o diâmetro dele é bem maior, um é 600 metros, o outro é 11 quilômetros. A última aparição dele foi em 1986. Eu ainda era um neném, porque eu sou novinho. Explica esse negócio do cometa Halley para quem é novinho, porque eu já vi que ele já passou pela Terra algumas vezes. Sim, ele tem um período orbital de 74 a 79 anos. Ele foi descoberto em 1700 e pouco, então deu para dar várias voltas já, né? Já foi acompanhado várias vezes. Descobriram em algum tempo atrás, fazendo pesquisas de outros anos, descobriram outros registros do cometa Halley, que vinha sempre com um sinal de mau agouro e tal. Né? Depois descobriram que não tinha nada a ver com isso, né? Mas as civilizações antigas elas eram muito Ele sempre passa com o mesmo tamanho de cauda, o mesmo jeito que a gente vê mais e tal, ou menos. ele vai diminuindo? Ele vai diminuindo. Em 86 foi difícil de ser visto a olho nu. Foi, né? Em 86 eu já tinha 26 anos. Olha, Eu tô aqui fazendo as contas pra ver quanto tempo falta pra eu passar. 26 anos, eu tinha 28 anos. espero que a gente Eu ainda vou esteja poder aqui. Tudo isso. Né? Da próxima vez eu com certeza não estarei mais. Ô, louco, quem sabe? Faltam 46. Eu já estou com 60 anos. Não, Ela tá com mas 60? com 46 Rapaz, você vai parece estar com Ela tá 106. inteirão aqui, viu, gente? Você vai estar com 106. dá pra ver. Então, o cometa Halley, ele foi um dos cometas mais comentados, né, da história da humanidade, né? E ele realmente, nos primórdios, ele era muito grande. Né? Nossa, devia ser lindo, né? Devia ser lindo. Essa luz da cauda dele, será que transmitia alguma luz e tal? Aqui, à noite? Você fala muito que a facilidade da visão dele antigamente, porque não existia a iluminação Também, né? então Poluição facilitava a visão noturna, né? Com certeza. Então dizem que ela era mais visível até por esse motivo. Com certeza, faz todo sentido. Né? Então, aqui, o cometa Hale-Bopp também passou em 1997. É um cometa bem conhecido também. Quem viu, viu. Quem não viu, não vai ver, porque o período dele é de 2.533 anos. Então, só... Esse a gente não vai ver, né? Então, só daqui a 2.500 anos ainda que a gente vai poder... Né, mais de 2.500 anos para a gente poder ter a visão dele de novo aí. Ele tem um diâmetro de 60 km. Ele é bem maior que o Halley, né? Mas tá aí a imagem dele. E esse deixa um rastro duplo, né? Achar a fórmula da imortalidade. Oi? Esse deixa um rastro duplo, né? Ele deixou um rastro duplo aqui. Você pode ver que ele tem uma palma para cá e uma palma para cima aqui. Né? Quero ver o convite. Você quer ver um cometa? Hashtag quero ver. Tá bom, a gente vai fazer uma pesquisa para ver quais são os próximos. Bom, diferenças entre meteoroide, meteoro e meteorito. Né? Qual é a diferença? Né? Por que tem horas que a gente fala em meteoro, tem horas que a gente fala em meteorito, tem horas que a gente fala em meteoroide? A diferença é que o meteoroide ele é um fragmento de um cometa ou de um asteroide que se encontra fora da atmosfera terrestre. Então, tá voando no espaço é meteoroide, tá? Não é meteoro. O meteoro é quando o meteoroide entra na atmosfera, a famosa estrela cadente. Ele entra na atmosfera, entra em atrito com os gases da atmosfera e vira aquele risco luminoso. Geralmente ele se desintegra todo antes de atingir o solo. Então esse é um meteoro. Se por acaso ele não desintegrar e cair um pedaço dele no chão, aí é o meteorito, né? Que é o que restou do meteoro atingindo a superfície da Terra. Não é legal ser atingido por um meteorito, tá? Se você ficar sabendo que vai cair um, corre, se esconde,
porque teve esses tempos atrás que caiu na Rússia que ele perfurou o carro. Caiu em cima do carro, perfurou o carro todinho, de cima a baixo. Né? Então, se cair, vai doer. Coisas que acontecem na Rússia. Coisas que acontecem na Rússia. Um beijo pros russos. Seus lindos. Oi? Vem muito forte. O meteoro ele atinge a atmosfera a 20, 25 mil metros por segundo, né? Então é bem rápido. Né? Então, falando em meteoro, né? A gente tem aqui o famoso meteoro que arremessou os dinossauros da Terra, né? De acordo com a teoria da Terra plana. Então, esse meteoro, ele criou a cratera mais famosa do mundo. Ela não é a mais antiga, né? Então, ela é a cratera de Chicxulub. Aqui, ó, quem não conseguiu falar ainda, tá aqui o nome. Pode entrar? Pode, fica à vontade, gente. Tudo bom? Estamos dando uma palestrinha aqui sobre astronomia. Fiquem à vontade. Então, essa é a cratera mais famosa do mundo, que é a cratera que provavelmente, do meteoro que provavelmente nos levou à extinção dos dinossauros. Pergunta aqui no Instagram se o meteorito é composto de água. Não, o meteorito geralmente ele é composto de rocha e metal. É a composição básica do meteorito. Pode ser que ele contenha água, traços de água, gelo, né? Que são desintegrados no momento em que ele entra na atmosfera. Então, assim, um meteorito nunca vai ter água. Porque ele já passou pelo processo de combustão em contato com a atmosfera. Mas pode ser que no espaço, por ele ser um fragmento de um cometa, ele pode ser pode ter um pouco de água, sim. Pode ter bactéria? Provavelmente não. É muito difícil dizer, porque a gente só consegue estudar eles quando eles caem, né? Eles estão aqui. Mas do que se estuda, que já se estudou de meteoros, de meteoroides fora da nossa atmosfera, nunca foi encontrado nenhum tipo de bactéria, nada. Nem nos meteoritos, nem fossilizado, nem nada, não foi encontrado ainda. É por isso que ainda existe muita coisa para ser estudada na astrobiologia, porque nunca conseguiram encontrar nenhum traço de uma bactéria num meteorito ou uma rocha espacial. Então, a cratera mais famosa do mundo, chamada Chicxulub, né? Eu peço aí para todo mundo que está assistindo na live, repita, Chicxulub, para a gente poder continuar aqui, porque senão o Instagram vai travar e a gente não vai conseguir continuar. Beleza? Todo mundo falou? Massa, então vamos lá. Chicxulub, né? Parece um espirro, né? Então ela não é a mais antiga cratera da Terra, mas é a mais famosa. Ela fica lá na península de Yucatán, no México, né? E acredita-se que ela foi criada pela colisão de um asteroide de 10 quilômetros. Então esse realmente, o meteoro não se desintegrou todo, quando ele entrou na atmosfera e deu uma pancada bem grande aqui na Terra. Oi? Uma pedrada boa. Foi uma pedrada violenta, né? O cenote, eu queria tocar de manhã, a gente conversou, o cenote é provocado por esse impacto. Cenotes são aquelas grutas inundadas de água que tem na Península do Yucatán. Pode ser que sim. Tem a ver. Tem a ver. Aí a gente teria que ver com um geólogo, alguém mais aprofundado. Mas elas são cavernas inundadas, né? Sim. Com água salgada. De água salgada. De né? água salgada. Provavelmente é alguma coisa aí semelhante a isso, mas aí seria bom a gente consultar uma pessoa mais especializada. Daqui a cratera, né? Daqui até aqui tem 150 quilômetros. Essa é uma cratera bem grande, né? Valeu, meu querido. Grandinha mesmo. Inteiro falando, gente. Então ela é uma cratera bem grande, né? Você pode ver que aqui tem mar, aqui é mar. Ela gerou um impacto tão grande que cresceu terra na volta aqui, tudo foi uma coisa de louco. Como ele diz, foi uma pedrada violenta, né? Pedrada violenta. Essa foi aquela que o povoado dos dinossauros, da extinção? Isso. Essa então? Essa aqui, ó. Originalmente a Chicxulub contava com 240 quilômetros de diâmetro, né? A cratera original, agora ela deu uma encolhida por causa do movimento das placas, eu acho. Uma coisa assim. E também ela está associada à extinção em massa do Cretáceo, há 65 milhões de anos, né? Que deu
ponto final na história dos dinossauros aí, né? Hoje a cratera média, eu não vou conseguir falar esse nome de novo, ela mede aproximadamente 150 km de diâmetro, ou seja, de 240 hoje ela tem 150, tá? Imponendo. Mas mesmo assim ainda é bem grande, né? Então valeu, gente, é isso. Né? Mais perguntas? Vocês querem fazer alguma pergunta? Agradecemos aí a galera que ficou o dia inteiro. Valeu, pergunta aí no Instagram, a galera da noite tá mais... Molinha, tá mais molinha, tá todo mundo com sono, né? Eu tô vendo esse sono de vocês aí. Eu queria ter vindo mais cedo, porque eu vi a mensagem de vocês, só por questão de trabalho não pude vir. Não, sem problema. Mas vocês têm um próximo movimento? Simples? Ainda não tem a data certa, mas é certeza que vai ter. A gente queria ver se marcava para a próxima lua nova, mas a gente só tem previsão do tempo com 10 dias antes. Entendeu? Por isso que a gente teve que cancelar essa. A gente ia fazer uma vigília astronômica e ufológica, né, na noite de hoje lá na Fazenda Brancas. Só que por conta do tempo a gente não pôde ir, né? Então a gente resolveu refazer as palestras aqui, o pessoal do Instagram pediu bastante também. E nessa vigília vocês fazem algum tipo de trabalho lá ou só fica observando? Não, é observação com telescópio. É. Mas aí a gente trabalha com umas meditações antes, Isso, né? vai ter meditação, tudo, né? Vamos ver se a gente consegue fazer na próxima lua nova. E geralmente lá vocês têm percebido alguns movimentos assim no céu lá, diferentes? Assim? Eu ainda não fui lá na Brancas. Não foi. Não, mas a gente tem bastante relatos, né? Os relatos, Além da Branca, onde vocês têm a relato de avistamento que é o paraíso? inteiro. Inteiro. Tudo, né? Por tudo. A outra palestra a gente De São Jorge ao Moinho. não faltou mostrar o videozinho dos crop circles. O vídeo dos crop circles. Se vocês quiserem ainda aí, tiverem ainda e não fugiram. Ainda tem gente aí que Tem. Lá nas galerinha Brancas, aqui, eu já fui lá algumas vezes, o Fernando, inclusive, muito amigo meu, né? Seu Eu Fernando já é fui querido. fazer umas vigílias lá em alguns lugares lá, mas eu vejo assim, que eu acho que não é só a vigília, eu acho que tem que ter algo a mais também que propicia você ter essa Exatamente, contato, né? essa meditação que a gente iria trabalhar com ela era justamente para propiciar esse contato com a gente, né? Aí a gente até pediu pro pessoal ficar pelo menos uns 2, 3 dias sem comer carne, né? Eu gostaria, assim, às vezes ao próximo, se vocês forem fazer uma vigília, A gente vai avisar. Segue a gente no Pode Instagram. deixar. Você já segue? Falou o Instagram, eu mal pus os WhatsApp. Eu quero saudade. Mas pega o contato da gente que a gente vai mandar para todo mundo. Não, legal. Vamos lá, porque a gente está dependendo mais do tempo, mas a nossa intenção, hoje, por exemplo, a gente teve o dia inteiro de palestra para preparar o pessoal. Hoje, com tantas palestras que a gente assistiu, ficou todo mundo com vontade de ir para uma vigília. Eu falo porque eu já participei com aquele grupo lá. Aqui, avisa o pessoal que eu estou procurando aqui no Insta. Não abandona a gente não, pessoal. Tem coisa boa aí. A gente está preparando, a nossa intenção foi realmente que as pessoas ficassem preparadas, curiosas, querendo participar da vigília, querendo ver o que a gente mostrou aqui na teoria, ver um pouco da prática. Até da astronomia, a questão das distâncias, né, da caixinha de joias, do cinturão de Órion. Só que... Eu participei com aquele grupo Rama, lá na Serra do Roncador, em Mato Grosso. Eu vi que eles chegavam, mas eles faziam tipo um mantra, um negócio, e criavam um campo. Eu sentia criando um campo, e aquele campo já atraía as pessoas. Sim, nossa intenção é essa mesmo. Vamos achando ali o vídeo. Tivemos sorteios de brindes. Hoje. Ficar no escritório 8 horas por dia. Isso é só simples, estudar. Bom, vamos lá. Apaga para ficar melhor, né? O que eu vou mostrar aqui agora é que a gente teve uma palestra mais cedo sobre ufologia, né? E na palestra de ufologia eu falei de um vídeo, né, que mostra os crop circles sendo formados, aqueles agroglifos, né? Um inglês, ele colocou uma câmera e filmou os agroglifos sendo formados por OVNIs e não por pessoas, né? Então esse vídeo aqui, ele foi autenticado pelo doutor, não lembro o nome, lá do JPL, que é o Laboratório de Propulsão a Jato da NASA,
Ele assistiu o vídeo e autenticou o vídeo como original. Ele viu que no vídeo não tinha alterações que pudessem sugerir que foi montagem. Só um segundinho. A live tá encerrando aqui, mas a gente vai voltar de novo, tá, pessoal, com o vídeo. Isso. Só um segundinho. Voltem todos.